Corintianeiro, se o Kaká é jogador do Corinthians, por que ele ainda não chegou no timão? Empresário também de Gabigol faz revelações urgentes aí sobre o futuro do jogador e obviamente que o Corinthians tem chance de contratar. Vou trazer essa história para vocês. Vamos falar da eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista e o quanto a saída do Matias Rojas por falta de pagamento pode queimar o Corinthians ainda mais no mercado da bola. Salve meus amigos e minhas amigas, gostaria de pedir para vocês humildemente para se inscreverem no nosso canal e deixar o seu like para nos ajudar também a bater a meta de 30 mil inscritos. Já estamos chegando aí a 23 mil inscritos, gostaria de agradecer demais o crescimento do canal, um canal que é bastante novinho e lembrando que vamos sortear 2 camisas do Corinthians quando alcançarmos aí 30 mil inscritos e assim por diante. Quero deixar também muito claro aqui para vocês o meu total agradecimento e já respondi todos os comentários que estavam no canal. Aqui no canal do Corintianeiro é assim, respondo todos os comentários, não deixo ninguém nesse canal falando sozinho. Então, sem mais enrolações, vamos falar o que interessa, vamos falar de Corinthians. Fiel, o Corinthians foi eliminado no Campeonato Paulista, tá? Ganhamos do Santo André aí nos últimos minutos. O Pedro Raul fazendo um gol aí nos últimos minutos, gol importante para o centroavante. A Portuguesa ganhou do Mirassol, mas infelizmente o Ituano não conseguiu empatar, nem sequer empatar com a Inter de Limeira. A Inter de Limeira venceu por 2-0 e o Corinthians hoje está eliminado do Campeonato Paulista. Fiel, eu sei aqui que essa eliminação ela tem uma grande parcela da gestão passada. Porque essa gestão passada que prejudicou o Corinthians, queimou o Corinthians no mercado da bola, dificultando contratações e manteve um técnico como o Mano Menezes. Tudo isso nós sabemos, mas um time do tamanho do Corinthians é inadmissível que seja eliminado de uma pré-temporada, de um campeonato paulista. Com todo respeito a todos os clubes do interior, para um time do tamanho do Corinthians é inadmissível, não deixou de ser o primeiro vexame do time em 2024. Temos que ser realistas. Com crise ou sem crise, Corinthians não pode ser eliminado do Campeonato Paulista. Obviamente que no final ficou muito difícil. A gente precisava de resultados combinatórios de 2 times. Fiel, ficou muito difícil, ficou insustentável aí uma classificação do Corinthians no Campeonato Paulista. O meu único, assim, o que eu acho que foi o único erro da diretoria atual nessa eliminação foi não ter demitido o senhor Mano Menezes antes do início do Campeonato Paulista. Quando ele inteirou ali 2 jogos consecutivos de derrota, sendo que ele já estava mal no campeonato passado, ou no máximo aí 3 jogos, o Corinthians já devia fazer um acerto para ele ir embora, porque ele perdeu o grupo, perdeu o vestiário, time desorganizado em campo. Antônio Oliveira chegou e não acumula derrotas pelo Corinthians, tá, Fiel? O Antônio Oliveira chegou aí fazendo um bom papel. Inclusive o treinador é um treinador que se esforça muito. O Corinthians conseguiu se manter um time totalmente organizado, desculpa, o Antônio Oliveira tem uma derrota diante da Ponte Preta, mas é um time totalmente organizado hoje. O Corinthians é um time que compete do começo ao fim. Tem muitas coisas para ser melhoradas, obviamente que vão ser, Fiel, porque o Antônio Oliveira está há pouco tempo treinando esse time do Corinthians. Então, com o time na mão dele por mais tempo, ele vai conseguir deixar esse time ainda mais organizado, tá? Eu tenho certeza disso, é um treinador que trabalha muito, já trouxe para vocês o jeito que ele trabalha, ele sai dos treinos todo suado, ele está instruindo a todo tempo, correndo com os jogadores, é um cara que está com muita vontade de fazer o seu nome. Eliminado sim, mas de cabeça erguida, Fiel, porque dias melhores virão e eu tenho certeza que o Corinthians está em boas mãos com Augusto Melo, com o treinador Antônio Oliveira também estamos caminhando aí para um futuro certo e com um time aí que tem vestiário, um time que está unido para dias melhores, certo? Fiel, infelizmente, como eu trouxe para vocês aqui, o Matias Rojas saiu, sei que vocês vão dizer, corintianeiro, mas o Matias Rojas foi tarde, não estava jogando nada. Acontece que houve investimentos nesse jogador, Fiel, e o clube vai brigar na justiça para receber salários até 2027. Sei que parece esquisito, mas é isso que ele vai brigar, já que uma vez o Corinthians ficou com inadimplência diante do jogador por falta de salários e direito de imagem totalmente atrasados. Salários que não foram cumpridos na gestão passada
tudo que o Corinthians combinou com o jogador não foi cumprido. Obviamente que o jogador está no direito dele, tá? Não estava jogando nada, é verdade. É um alívio ter saído do Corinthians, porque estava aí aumentando o número de estrangeiros no clube, um jogador que estava jogando sem alma e sem coração. Obviamente que com o salário atrasado, o jogador também perde qualquer tipo de motivação. Fiel, só que é bom deixar algo claro. Quem ama Corinthians somos nós, torcedores. Jogador é business, fiel, é dinheiro. Eles não amam, eles querem receber para jogar bola. É isso que funciona, tá? Então, Matias Rojas saindo, o que impacta o Corinthians com a saída dele? Além do Corinthians já ter perdido dinheiro do investimento que já fez até agora no jogador, vai sair totalmente de graça. O Corinthians não vai lucrar nada com a saída do jogador, porque ele vai ganhar a causa na FIFA. E detalhe importantíssimo, ele está queimando ainda mais o Corinthians no mercado da bola. Inclusive, eu estava vendo no YouTube entrevistas aí, matérias de vários jornais argentinos, tanto de televisão quanto de periódicos, tá, fiel? Várias notícias aí do Matias Rojas relacionado ao Corinthians lá, com manchete de Corinthians mal pagador. Você acha que isso, quando o Corinthians for negociar com o futebol da Sudamérica, quando o Corinthians for bater na porta de um time lá para trazer um jogador, isso não vai repercutir? O Corinthians já estava queimado antes, agora fica difícil. Por isso que o Corinthians vai contratar jogador aí, tem que dar metade, ou tem que dar uma boa entrada. Foi assim com o Mateuzinho, o Flamengo teve que pôr um monte de cláusula contratual, que se o Corinthians não pagar, vai correr um juros altíssimo. Então o Corinthians aí, fiel, infelizmente se queima mais com essa situação do Matias Rojas. Por isso que isso não pode acontecer e por isso que o Corinthians agiu errado nesta situação sobre o Matias Rojas. Corinthians agora ainda mais queimado no mercado da bola. Mais vida que segue, Corinthians é maior que qualquer jogador que possa existir. Matias Rojas já não faz mais parte do nosso timão e vamos em busca aí de mais jogadores. Fiel, vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre mercado da bola. Corintianeiro, me explica uma coisa. Por que o Kaká já é jogador do Corinthians e ainda não chegou no clube para assinar? Fiel, eu volto a repetir aqui para vocês, é a informação que eu tenho. Kaká é o novo reforço do Corinthians. Ele deve estar chegando aí na segunda ou na terça-feira. Ainda estamos em tempo hábil, o mercado fecha dia 7. Devo destacar para vocês aqui que nós também não sabemos de todas as nuances que acontecem ou por que o jogador ainda não chegou. No Corinthians, tudo é possível, fiel. Olha o Matias Rojas. Estava treinando, no outro dia não estava mais. Lucas Veríssimo foi apresentado como novo reforço, vestiu a camisa do Corinthians e de repente saiu pro time da Arábia, pro time do Catar. A mesma coisa com o Mateuzinho, tá lá treinando, dormindo no alojamento do Corinthians, de repente o cara saiu, voltou pro Flamengo. No Corinthians, tudo é possível, tá, fiel? No Corinthians aí não se mantém totalmente organizada a parte externa do clube. Então, o Kaká aí tá contratado, mas se chegar de última hora, falar que acertou com outro time, ou que o Corinthians prometeu pagar um adiantamento e não pagou, por isso não houve o acerto, tudo pode acontecer, mas até esse presente momento, que eu tô gravando esse vídeo do dia 3, um domingo, o Kaká é jogador do Corinthians e não tem nenhuma divergência que possa dizer o contrário. Obviamente, qualquer novidade que sair, desculpa, fiel, eu vou trazer aqui para vocês, mas o Kaká é o novo zagueiro do timão. Corintianeiro, o que essa contratação impacta para o nosso Corinthians? O que o Kaká pode fazer para deixar o nosso Corinthians mais forte, fiel? Ele estava atuando para o Atlético titular como Atlético Paranaense. Não conheço os reais motivos pelo qual ele foi afastado. Conheço apenas um, que o Atlético não poderia arcar com a dívida aí para comprar o jogador. Qual é a cláusula do contrato? Se ele atingir certos números de jogos no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense é obrigado a realizar a compra do jogador. Não sei qual que foi o negócio de Tokushima Vortex do Japão e Atlético Paranaense para saber qual valor o Atlético tinha que pagar. Sei os valores do Corinthians. O Corinthians fechou com o jogador por 1 ano de contrato, tá, fiel? Com a condição de compra em valor estabelecido. Ou seja, mesma coisa com o Atlético. Se ele atingir um certo número de jogos, o Corinthians é obrigado a realizar a sua compra. Este é o melhor cenário possível para o Corinthians, porque se o jogador jogar muito bem, destacar, ele vai continuar valendo 12 milhões e meio de reais. Corintianeiro, mas se ele não jogar nada, o Corinthians tem que pagar 12 milhões e meio de reais? Não, o Corinthians faz igual ao Atlético Paranaense. O Corinthians afasta o jogador, não deixa ele completar o número de jogos
que tem para completar em contrato para estabelecer a compra e dispense o jogador aí no final do contrato. Então, para o Corinthians, é o melhor cenário. Kaká, corintianeiro, na sua opinião, chega para ser titular? Fiel, vou ser bem sincero para vocês. Estou gostando muito do Félix Torres, jogador que está se adaptando a cada jogo mais ao futebol brasileiro, é jogador de seleção brasileira. Já o Gustavo Henrique, estou sentindo ele um pouquinho lento na zaga do Corinthians, mas é um zagueiro de bastante personalidade, um zagueiro bom também, que o Kaká vai ter que jogar muita bola para ganhar a posição de titular nesse time do Corinthians. Só que tem um detalhe importante, Fiel. Os campeonatos a seguir são campeonatos extensos, campeonatos que demoram, principalmente o Brasileirão. Então é óbvio que precisamos aí de um time completo aí, de no mínimo aí, Fiel, uns 30 e poucos a 40 jogadores, porque são campeonatos realmente muito longos aí, tá? Então vamos falar e continuar falando sobre o mercado da bola, mas antes eu gostaria de trazer aqui uma ressalva que eu quero dar para vocês. Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista, Fiel, e vamos encarar o Água Santa na última rodada já eliminado. O Antônio Oliveira, na minha opinião, e quero saber a opinião de vocês, ele tem o dever, não a obrigação, o dever de colocar a molecada da base para jogar. Por exemplo, o Arthur Souza, um jogador que fez 3 gols na semifinal da Copinha, entrou num clássico contra o São Paulo no time principal, em que o Corinthians perdia de 2-0, não sentiu o peso da camisa e fez um golaço, meu irmão. Um golaço. Então o Arthur Souza tem que jogar até para o Antônio Oliveira começar a conhecer de perto a nossa safra. Outro jogador que tem que jogar é o Rian, volante. Rian aí, Corinthians precisando de volante, indo no mercado da bola atrás de volante. E a gente tem um moleque da base lá que precisa jogar. O Antônio Oliveira precisa sentir o que o jogador pode produzir, o que ele é capaz. O lateral esquerdo, mesma coisa, o Vitor Mir tem que ir a campo, o Corinthians já está eliminado. Põe o moleque para jogar, de repente a gente tem uma joia lá e nem precisa ir atrás de lateral, apesar de jovem. Coloca mais 1 ou 2 zagueiros lá para jogar também. Coloca o Kaique para jogar, que foi destaque, que fez aquele golaço na final diante do Cruzeiro. Fiel, o Breno Bidon, cara, tem que jogar, não tem conversa. Coloca o Igor Coronado como titular, já para sentir o jogador como titular na posição dele, que ele jogou no Al Ittihad. Então o Antônio Oliveira tem que fazer isso. O que vocês acham sobre essa situação? Eu quero que vocês comentem aí sobre isso, quero muito saber a sua opinião. E meu irmão, eu respondo todos os comentários, doa a quem doer. Muita gente não aceita, porque eles não respondem, filho. Você comenta lá, seu comentário vai ficar 10 anos lá e não vai ser respondido. No máximo você vai ganhar uma curtida. E, fiel, deixa eu te explicar uma coisa pra vocês. Não é falando mal, é porque eu já estive aí. E não quero aqui promover o meu canal falando, e nem tô citando nomes. Inclusive, eu tenho ótimos canais aqui no YouTube, já vamos falar de Gabigol, hein? Ótimos canais aqui no YouTube que eu super recomendo pra vocês. Vou citar 2 nomes aqui, não vou citar todos, para não fazer discriminação, porque eu conheço 2, assim, de muita confiança, assim, que eu gosto muito, que é o capitão corintiano, é um cara humilde, gente boa pra caramba. O Marcão da Fiel é um cara humildaço, gente boa, as lives dele são ótimas, sempre quando eu posso eu acompanho. Aí tem outros caras aí no YouTube também, jornalistas, o Jorge Nicola, o Samir Carvalho, muitas pessoas que cobrem o Corinthians. Eu não tô aqui falando mal para promover o meu canal. Inclusive, eu não tô citando o nome em referente a comentários, fiel. Mas aqui eu respondo, irmão. Eu respondo todos os comentários, porque eu não me permito deixar você no vácuo. Já estão todos os comentários respondidos. Faz um teste aí. Se você comentou nos vídeos anteriores, olha nas suas notificações, que eles vão estar respondidos, porque eu não deixo vocês no vácuo aqui não, meu irmão. Aqui não. Aqui não, meu irmão. No canal do Corintianeiro, não. Aqui nós fazemos a diferença. Não me permito vocês comentarem e ficar no vácuo. Aqui não. Vamos falar ainda sobre o mercado da bola, fiel? Antes de trazer sobre o Gabigol, deixa eu falar. Muitos falam, Corintianeiro, mas essa história do Gabigol de novo, cara. Você tá trazendo... você tá obsessivo por esse jogador, fiel? Eu cubro o Corinthians apenas. Eu trago notícias do Corinthians através de fontes ou através de mim mesmo. Eu trago notícias do Corinthians, notícias, informações importantes, informações concretas apenas. Então, se o jogador está relacionado ao Corinthians, se o nome dele foi vinculado, eu tenho obrigação de trazer aqui para vocês. Então, mesmo que vocês falem, isso já está ficando chato,
eu tenho que trazer, por exemplo, o empresário do Gabigol, fiel, ó, o Júnior Pedroso, ele fez revelações incríveis sobre o jogador. Vocês não gostariam de saber? Então eu tenho que trazer para vocês, tá? Empresário do Gabigol, Júnior Pedroso, fez revelações definindo o futuro do centroavante Gabigol. Eu vou te explicar tudo agora para você, fiel. O que acontece em relação... O próprio empresário disse: o Flamengo está criando um clima hostil propositalmente para o jogador sair do clube. O porquê? O Flamengo tem um contrato vigente com o Gabigol. Calma que eu vou chegar na novidade, tá, fiel? Mas isso é revelação inédita. Tem contrato vigente com o Gabigol e força sua saída. Para quê? Para o clube lucrar. Porque o clube investiu mais de 100 milhões no jogador e está doidinho da cabeça com a possibilidade do Gabigol daqui 3 meses assinar um pré-contrato e sair de graça. E o Flamengo não terá direito a R$1 nessa transação. Certo? Essa é o que acontece com o Flamengo nesse momento. Aí foi perguntado sobre o Grupo City, fiel. O Grupo City. O que é o Grupo City? O Bahia no Brasil. Existe a chance, então, pergunta para o empresário, do Gabigol aceitar uma proposta do Bahia, já que então é interesse do jogador e tem pessoas lá que são de grande ligação com o Gabigol, pessoas que o Gabigol gostam, que são o Everton Ribeiro, ex-companheiro de clube, e o treinador Rogério Ceni. O empresário ainda pegou, e com possibilidades dele se transferir para o Manchester City, caso destaque, que também é um sonho muito distante, ou para o Girona, que também pertence ao Grupo City. O empresário disse: o Gabigol vai ficar livre no mercado, tá? Então ele está dizendo aqui, o Gabigol não vai aceitar nenhuma proposta agora, porque ele vai pegar tudo que ele tem direito somente para ele, não vai ajudar o Flamengo em nada nessa situação financeira. Tá acompanhando comigo, fiel? Tá entendendo? Então o Gabigol vai ficar no Flamengo, segundo o empresário, até o meio do ano, porque não compensa o Corinthians mais pagar uma bala no jogador faltando 3 meses para ele poder assinar um pré-contrato e sair de graça em dezembro. Então o que ele está dizendo aqui? Que o Gabigol vai continuar aí para definir a situação do jogador, vai continuar no Flamengo até o meio do ano. Chegou no meio do ano, ele pode assinar pré-contrato e sair de graça em dezembro. Voltando à situação do Bahia, se pode assinar com o jogador no meio do ano. O empresário disse... Prestem atenção nessa informação, fiel. O empresário disse as seguintes palavras: quando o Gabigol ficar livre no mercado, ele vai jogar, prestem atenção, ele vai jogar para o clube que pagar o valor que ele vale. Júnior Pedroso, qual que é o valor do Gabigol livre no mercado? O jogador está avaliado em 17 milhões de euros. Em outras palavras, 90 milhões de reais. Para quem quiser contratar o Gabigol. Inclusive ainda disse que o Flamengo está oferecendo o jogador para todos os clubes que você imaginar, inclusive da Europa, tá, fiel? Então, o Gabigol aí, a leilão a partir de dezembro. Ou seja, qualquer time tem a possibilidade de contratar. Existe uma chance do Corinthians contratar o jogador? Obviamente que existe sim. É um desejo do jogador jogar, fiel? Vamos ser sinceros aqui. Os 2 clubes de maior torcida do Brasil, primeiro é o Corinthians, segundo é o Flamengo. Por que primeiro é o Corinthians? Porque o Corinthians, todos os corintianos são corintianos mesmo. Lá no Flamengo, cara, o Fortaleza torce pro Flamengo, o Sport torce pro Flamengo, tem várias torcidas terceirizadas. A torcida do Corinthians é a maior disparada. Obviamente que o jogador interessa em jogar num clube de massa, um clube que tem a maior vitrine do Brasil. Já trouxe aqui destaques do Corinthians que foi para a Europa fazendo temporadas medianas. Não vou ficar repetindo, mas o William é um caso deles, Paulinho é um caso deles, apesar que o Paulinho fez ótima temporada. Pedrinho, que jogou no Corinthians, foi a maior venda, 117 milhões de euros para o Benfica. Então, fiel, tem muitos casos aí. Corinthians sendo a maior vitrine do Brasil. É um clube de massa, é o maior clube do Brasil. Óbvio que o jogador tem interesse. Pode cair esse valor, corintianeiro? Lógico que pode. Até lá tem chão. Pode diminuir os valores para jogar no Corinthians. Corinthians pode parcelar esses valores. Obviamente que o Gabigol ainda tem muito pano para manga aí para a gente falar. Com a situação definida, fiel, eu prometo para vocês que eu só vou trazer informações que tiver de grande relevância igual essa sobre o Gabigol. Então, vocês entenderam tudo sobre o Kaká, situação que o Matias Rojas queimou mais o Corinthians.
dever do Antônio Oliveira colocar a molecada diante do Água Santa, possibilidade de Gabigol do Corinthians no meio do ano. Espero ter explicado para vocês da forma que vocês merecem, detalhe por detalhe, porque vocês aqui no meu canal faz a diferença e vocês aqui são vistos e respondidos o tempo todo. A estrela aqui é somente vocês, fiel. Quero agradecer demais essa parceria que vocês têm com o canal do Corintianeiro. Fiel, eu vou ficando por aqui. O que você vai achar de mais atualizado do Corinthians é isso. O meu muito obrigado. Não deixe de inscrever e deixar o seu like. E vai, Corinthians!